E aí, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Cultura 21. É uma alegria podermos estar aqui juntos, né? Mais uma segunda-feira à noite, juntos aqui para podermos falar sobre os assuntos do reino de Deus, falarmos sobre os assuntos da igreja, tantos episódios. Inclusive, se você não tem nos acompanhado, toda segunda-feira à noite nós temos aqui um episódio trazendo convidados muito especiais, falando sobre temas, sobre assuntos que nós entendemos e compartilhamos que são importantes para nós podermos espalhar a cultura do reino de Deus, porque nós queremos impactar, realmente fortalecer e espalhar a cultura do reino por onde nós passarmos. E esse podcast é para equipar você, preparar você para poder estar preparado por onde você for levar a presença de Jesus. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho para você ficar por dentro de todas as notificações, para você ficar por dentro de toda a nossa programação, porque nós não temos somente podcast, nós temos quase que uma programação diária para fazer Deus bem pertinho de você. Inclusive, quero já convidar, participa, ativa aí nos comentários, não apenas assiste. Nós não queremos apenas aqui pessoas que estão nos assistindo como plateia, mas realmente pessoas que estão participando junto conosco, sentados à mesa, partilhando da palavra de Deus, tá bom? Então não se esquece, se inscreva, participe ativo dos nossos comentários, e nós já queremos dar as boas-vindas ao convidado de hoje, o diácono Adriano Miller. Uma salva de palmas para ele. Seja bem-vindo, diácono, é uma honra poder tê-lo aqui conosco. Prazer é meu, é mais uma graça que eu fui contemplado por Jesus. Poder dividir com vocês, passar umas horas com vocês aqui para falar do que para mim é o mais importante, que é Jesus. Falar deste homem, o que esse homem significou na minha vida, e ainda, através de Jesus, eu tenho um pai que para mim é um exemplo de vida, um homem que foi esposo, que foi pai, que foi avô, que foi bisavô e sacerdote. Como a gente diz, é 5 em 1. Sim. E para mim ele era uma pessoa que me incentivou muito, foi a luz que me iluminou meus caminhos, junto com o Espírito Santo, para chegar onde a gente chegou. Amém. Ao diaconato permanente. Amém. Eu já quero deixar aqui com o senhor um presente. Oh, meu querido. Da nossa loja. Muito obrigado, meu querido. Inclusive, quero aqui mostrar, nós temos aqui as Bíblias, temos aqui, tem sido um sucesso de vendas nesse início de ano, a agenda, nós temos a agenda e temos o diário espiritual, para você que quer ler a palavra de Deus e muitas vezes tem até dificuldade, né? Sim. Tem aqui junto, na agenda, um diário espiritual com passagens, espaço para você poder escrever, deixar ali o seu momento com o Senhor. E nós temos imagens também. Aqui hoje nós trouxemos uma imagem de Nossa Senhora das Graças, fazendo então menção também à paróquia onde o senhor hoje está. Nossa, né? Senhora das Nossa Senhora das Graças ali na Rondônia. Então, se você quiser uma imagem, um presente, aproveitar esse início de ano aí também para fortalecer a sua fé, nós temos aqui na nossa loja Seja Manuel, ela que patrocina também o nosso podcast. Mas então, diácono, antes o senhor já começou um pouco, e eu sei que se entrelaça, né? Sim. A história, porque talvez você que ainda não se deu conta, não sabe, o diácono, então, ele é filho do padre Paulo Miller, né? E nosso grande e hoje amigo intercessor do céu, padre Paulo Miller. Mas antes da gente falar propriamente dele, a gente queria conhecer um pouco mais da sua história, conhecer um pouco mais também da sua origem. Enfim, como eu disse, vai se entrelaçar muito, né? Mas se o senhor pudesse dar um pouco como foi a sua vida no início. Sim. Como você sabe, eu sou o diácono Adriano. Eu fui ordenado agora dia 15 de novembro. Mas a minha vida sempre, desde o início, mesmo quando a gente era jovem, que a gente precisa trabalhar, a gente vinha na igreja. Desde criança eu participei da Catedral São Luís Gonzaga. Aqui na Catedral eu fiz a minha primeira Eucaristia, fiz o Crisma, casei com a minha Maria, estamos casados há 42 anos de vida juntos já, casados, entre namoro e noivado dá 44 anos. Então isso é uma missão, uma vocação. Deus me deu a oportunidade de ganhar a vocação de constituir o maior, eu não digo patrimônio, porque família não tem preço.
maior bem da humanidade através da família de Nazaré, que é a nossa família, a minha família. E graças a Deus a minha família foi constituída na rocha do Senhor. Mesmo que em muitos momentos a gente não conseguia vir na missa todo final de semana, a gente achava que ia um fim de semana na missa, estava tranquilo, estava com o dever cumprido, mas a gente vê que a gente vai crescendo, vai amadurecendo, vai crescendo na fé, e verdadeiramente a gente precisa todos os dias buscar esse Deus, se dobrar o joelho e suplicar para que Ele possa abençoar, cuidar, iluminar a nossa família. Hoje o mundo ele é muito radical. Ou tu faz o que a sociedade te impõe, ou tu perde a tua família. Mas eu joguei todas as minhas fichas que eu tenho e que tive na minha vida em constituir a minha família. Sempre procurando dar o melhor, mas o melhor que eu digo não é bens materiais, é amor, é carinho, é a presença física, a minha presença física em casa com a minha família. Eu tenho 2 filhos, o Lucas, o Mateus, tenho a minha esposa Maria, que é ela me ajudou muito, a minha Maria, ela é muito religiosa também. E a gente caminhou junto nesses 42 anos de vida, claro, muitas vezes a gente tem os percalços, como toda família tem, né? Sim. Nada é perfeito. Sim. A gente tem as nossas dificuldades até hoje, mas a gente tem algo que nos mantém cada vez mais focado no projeto de Deus, que é o próprio Cristo, a oração, a fé e a esperança. Então, esses mandamentos teológicos a gente não pode jamais deixar de fazer parte da nossa vida. É a fé, o amor e a esperança. E a gente está caminhando firme nesse projeto de Deus que Ele me deu como missão na minha vida, né? Sim. Até chegar o dia de hoje, agora, não caiu ainda, a ficha não caiu ainda. O que representou na minha família o meu diaconato permanente, né? Até dentro da minha família ainda, eles não se deram conta a minha missão que eu tenho, que eu me propus a fazer nessa vida que Deus me deu, né? Eu ia perguntar mesmo como que tem sido esses 2 meses, Vai né? fazer 2 meses, dia 15. Como que tem sido esses 2 Assim, meses de ordenação diaconal? Tem momentos de alegria, tem momentos de lágrimas, mas a certeza do dever cumprido, né? O legado que meu pai deixou para nós é um legado de fé. Um homem que sofreu muito quando a minha mãe morreu. Ela tinha muito jovem, 47 anos. E como a gente comentou, a gente foi para o fundo do buraco. Porque a gente achava que estava na rocha do Senhor. Mas era só uma, não digo ilusão, mas era tão superficial assim, que a gente sozinho não teve forças para se reerguer e continuar o legado da minha mãe. Ficamos doentes, tivemos que buscar ajuda médica e o tempo passou, meu pai também ficou destruído, até que um dia ele disse para mim que, filho, o que tu acha de eu estudar para o diaconato? Eu vou fazer o processo ministro da Eucaristia, diácono, transitório, e depois eu vou ser padre. E isso foi rápido, isso foi em 5, 6 anos, meu pai com 59 anos foi ordenado padre. Foi uma coisa... Eu tinha 25, 30. E o pai tinha 59 quando ele foi ordenado, 1995. E aquilo, de certa forma, reacendeu aquela chama que quase estava se apagando, né? A chama da fé. Porque a gente perdeu, achava que a mãe era tudo. Mas Deus é tudo. É Deus que tem o poder de, assim como nos deixar por baixo, Ele tem o poder de nos reerguer. E muita oração, muitas lágrimas, oração, lágrimas.
e de 95. E aí eu caminhei direto até hoje, buscando o Senhor. O senhor falou, né? Como o senhor é filho de uma família de quantos irmãos? Eu tenho mais 3 irmãos. Nós Total somos são 4. 4 irmãos. Todos homens? Sim, Todos homens. tudo meu. Eu não tive irmã. Eu dizia pro pai, tu não sabe fazer filha mulher. E eu também não sei fazer. A gente diz eu não sei fazer filha mulher, mas é Deus, né? Sim. Eu tenho 2 filhos homens, eu tenho um neto, o primeiro neto é homem também. Agora que nasceu a minha neta, ela fez 7 anos. Mas era só menino, Só menino. não tinha menino na família. Sim. A minha E mãe ainda os teus comenta, irmãos também? tudo menino. Agora que meu outro irmão ganhou uma neta. Também. 2 netas, 2 bisnetas meu pai tem. E o resto é tudo neto e bisneto. Sim. E como que, se o senhor puder falar um pouco assim, como que era, o que o senhor lembra também, né? Essa relação, que eu acho que é legal a gente poder conhecer um pouco também, antes do padre Paulo Miller ser padre, né? Porque ele tem uma história, era muito bonito quando ele contava, dava para ver que ele realmente tinha orgulho de tudo aquilo que ele tinha construído e depois poder estar ordenado junto ao Senhor não era algo que em nenhum momento ele teve vergonha, se escondeu, né? Ele sempre foi alguém que teve orgulho de dizer, não, eu tive minha família, tive esposa e levei até o fim a minha missão no matrimônio. Hoje posso me dedicar, né, por completo à igreja, mas o que o senhor lembra, assim, como que era na sua casa, o casamento dos seus pais? Nós era feliz. Olha, a gente era nós éramos felizes. O pai, a mãe, eu e meu irmão gêmeos, eu tenho um irmão gêmeos, eu e o André. Ah, são gêmeos. Nós somos gêmeos, ele é 10 minutos mais velho que eu. Então as pessoas acham que para ser feliz tem que ter dinheiro. E o meu pai trabalhou 80 anos na vida dele. Ele começou com 7 anos de vida a trabalhar, foi mandado embora de casa. O meu avô mandou ele embora, correu com ele de casa e com 7 anos ele começou a trabalhar. Uma vida muito difícil. Trabalhou já, né? no Café Paulo, ele trabalhava, tu nem era nascido também. Nem eu. Né? E ele trabalhou 26 Não era anos mesmo. no Café Paulo. E lá ele teve a graça de conhecer minha mãe. Eu não tenho testemunho para te dar daquela época, porque eu nem era nascido Sim, ainda, claro. né? Mas pelo que ele contava para nós, assim, ele colocou os olhos na minha mãe e foi amor à primeira vista, né? Foi a única mulher que meu pai teve. E a gente o pai trabalhava dia e noite, trabalhava de dia no Café Paulo, de noite no cinema. Quantas vezes nós não vimos o pai uma semana? Porque o pai chegava de noite, nós estávamos dormindo, e o pai saía para trabalhar, nós estávamos dormindo. Então tinha semanas que a gente não via o pai. Então assim, era até uma coisa estranha assim a gente ficar pouco com o pai, né? Mas ele sempre procurava dar amoroso com nós. Mesmo que a mãe de noite, teus filhos incomodaram, eu tive que surrar eles hoje, eu quero que tu dá um jeito neles, que eles não parem em casa, que eles só andam na rua. Mas nós era feliz. Nós morávamos no lado do Pio 12, né? Nós tínhamos o campo do Pio 12 para nós morar lá dentro. Eu tive infância. Meu pai me deu uma infância, minha mãe também. Nós éramos felizes, somos felizes até hoje. A gente pode dizer que nós éramos uma família, mesmo com todas as dificuldades que o pai passava para dar o melhor para nós. Nós éramos felizes. A gente tinha o principal, que é a base da família, né? Que é o amor. Né? Mesmo quando batia que o pai dizia, o que eu vou fazer esse mês, que está difícil a coisa. Mas ele fazia, por isso que meu pai foi uma pessoa iluminada por Deus. Ele orava, ele fazia as orações dele, e Jesus sempre prontamente fortalecendo nós para enfrentar as dificuldades, né? Sim. Minha infância foi muito boa, mesmo com as dificuldades que nós passamos, foi boa. A gente teve uma base para 15 anos, com 14 anos comecei a trabalhar, daí já tirou um pouco assim o ar da família, né? A união da família, que a gente trabalhava dia e noite, trabalhei em supermercado, era terrível. Mas tenho muito orgulho da base que o pai deixou para nós, uma base sólida, que nós enfrentamos dificuldades até hoje,
colocando sempre as mãos do Senhor. Faça-se a tua vontade e não a nossa. E como o senhor falou, né, acho que foi um marco bem importante na vida de vocês, que foi a perda, né, da mãe. Foi. E ela tinha... 47. Ela bem jovem, né? 9 de dezembro. Meu Deus do céu. Ela acaba falecendo de... Ela faleceu dormindo, ela infartou e... Foi um infarto. Deu um suspiro. Morreu como ela sempre pedia. Eu quero morrer dormindo, a mãe dizia. Eu dizia, mãe, um dia os anjos vão dizer amém e não tem volta. 9 de dezembro. 9 de dezembro. Isso era... 22 de 1988. O senhor tinha mais ou menos... 28. Ali. E foi um baque bem grande para a família, então. Foi, a gente perdeu a base. Todos nós. Todos. Ela era alguém bem... A mãe era a rainha da casa. A única mulher também, né? Única. Minha mãe dizia assim, mas só tem homem nessa casa, meu Deus do céu. 5 homens na minha vida, a mãe dizia. E era com orgulho que ela falava, né? Porque ela era a nossa rainha. A gente, no Natal, a gente sempre fazia ceia com a mãe, né? Era uma alegria, assim, que a mãe... Nós éramos de 4 irmãos. O pai e a mãe, das 6. Mas a minha avó, 7. Então ela fazia 8 tipos de sobremesa para nós. O que tu gostava, a mãe fazia. E a gente se lembra que aquela semana estava tudo prontinho para o Natal. Estava tudo encomendado já. E aí deu aquele baque, assim. Fundou o barco. O senhor já era casado? Sim, eu já era... Eu casei em 81. 7 anos casado. O que me deu a fortaleza foi a minha família, a minha Maria, meu filho Lucas. Já tinha um filho já? Eu tinha. E Deus. Se não fosse eles, não sei o que seria. E aí depois, então, nesse processo, o Padre Paulo ali passa por essa dificuldade também, né? Como o senhor disse, né? Que foi um baque muito grande para a família. E aí então ele começa a... Ele ainda não era ministro? Não, nem ministro, nem diácono. Aí, quando ele começou a caminhar os primeiros passos para ser ministro extraordinário, naquele tempo não era ministro extraordinário, era ministro. Aí eu comecei a caminhar com ele aqui, as missas eram aqui na capela. Aí de noite ele ajudava o padre. Eu não me lembro mais quem é o padre em 88, 89, 90. Aí eu vinha nas missas com ele, ajudando os padres e eu na missa. Desde 88. Eu vinha lá da Rondônia para cá. Todo dia. Não era o padre... Fugiu o nome agora. Monsenhor Américo. Monsenhor Américo. Era ele? Padre Pedrinho não era ainda. Era o Monsenhor Américo. Daí o Monsenhor Américo ainda ajudou muito meu pai. Obrigado, professor. Obrigado, meu querido. Monsenhor Américo. Ele ajudou muito meu pai também. Na preparação do meu pai para o diaconato e para ser sacerdote também, né? E depois dividiram a casa, Quem né? diria dormir no mesmo quarto ainda, né? E o Monsenhor Américo dizia para o meu pai, por que o Adriano não é diácono? Faz uns 10 anos. Mas eu trabalhava naquela época ainda, né? E eu tinha meus filhos pequenos, eu digo, eu não consigo me dedicar. Eu tinha que ficar, o seminário é 10 dias fora de casa, né? Sim. Não chegou o momento, eu sempre dizia, não é a hora ainda. Quando for a hora, eu vou ser chamado. E fui chamado. Tudo no seu tempo, né? Sim. Tudo tem seu tempo. E como é que foi que a família de vocês recebeu essa notícia, assim, quando o pai vai ser padre? Eu dei o ok sempre. Porque eu sempre estava caminhando, acompanhava, né? Sabe? Era nós dois sempre. Para mim, pai, para mim vai ser um prazer, porque se meu pai não tivesse vindo para cá, não sei o que seria do meu pai. Ele ficou muito abatido, sabe? Sim. Destruiu o pai. E isso ali foi uma
é a luz do Espírito Santo que veio, incorporou meu pai. Eu vou te encaminhar para tu nunca mais ficar viúvo. Tu amou a tua única mulher, que foi a Lisete, e tu vai casar com Jesus Cristo. Ele dizia para mim, a única mulher que eu amei foi a tua mãe. E agora eu vou casar com a pessoa que jamais vai me deixar viúvo. Jesus Cristo. E serviu para mim também. Eu sempre dizia assim, será que eu tenho que perder alguém para me entregar a Cristo? Para seguir Cristo, né? Sim. E eu disse para mim mesmo, fez 35 anos que minha mãe morreu, dia 9 de dezembro. A próxima pessoa que falecer, eu vou me preparar, eu vou estudar, eu vou buscar o conhecimento, eu vou buscar Deus, para que Ele possa me fortalecer no momento mais difícil da nossa vida, que é, mesmo que nós vamos entregar às mãos de Deus, a gente sempre espera que as pessoas que nós amamos, a gente vai envelhecer com elas. Sim, claro. Vamos ver as de cabelo branco, né? Eu não vi minha mãe de cabelo branco. Para mim não sofrer o que eu sofri com a minha mãe. E graças a Deus eu perdi o meu pai e o sofrimento é consolo. Não é aquele sentimento de perda. Eu não perdi meu pai. Porque quem a gente tem no coração a gente nunca perde. Ele simplesmente, como diz Santo Agostinho, eu estou apenas do outro lado do caminho. Né? Sim. E busquei de todas as formas, né? Me tornar íntimo de Jesus. E eu me tornei uma pessoa íntima com Ele. Tanto que eu não tenho horário para conversar. Eu converso de manhã, de meio-dia, de noite, dirigindo. Eu não ligo o rádio, eu fico rezando no carro. Não tenho costume de ligar o rádio. Para que eu vou ligar o rádio? Vou conversar com Ele. Quando eu levava a Eucaristia para os meus vovozinhos, ele ia conversando comigo. Até eu chegar nas casas, que eu também sou ministro da Eucaristia. Sim. 16 anos. Ele continua a levar o Cristo vivo para as pessoas até hoje. Foi um diácono, continuo também. E como que o senhor lembra, como que foi para os seus irmãos, assim, para o restante da família? O primeiro impacto, assim, a gente sempre pensa, né? A gente já perdeu a mãe, agora vamos perder o pai também. Que queira ou não queira, o pai se distanciou de nós. Sim. Foi para o seminário e depois assumiu aqui na catedral, ajudou aqui. Todas as paróquias que meu pai trabalhou era longe. Às vezes nós ficava 30 dias sem ver meu pai. Aí ainda eu comentava, puxa, perdi a mãe para Deus, agora eu vou perder meu pai para a igreja. Mas a gente falava, não um questionamento, uma cobrança. A gente colocava assim a situação, mas a gente nunca ia perder ele, né? Sim. Porque como a gente sempre está próximo de Jesus, eu digo, já que a montanha não vem a Maomé vai uma montanha. Eu ia nas paróquias que meu pai estava e eu ia de ministro. 5 missas, domingo de manhã, eu ia com ele em 5 missas, como ministro. Então a gente tem essa caminhada, eu tenho assim eu tinha uma intimidade com meu pai muito grande em relação a Deus, né? Assim como meu irmão mais velho tinha uma intimidade com meu pai em cuidar do meu pai. Meu irmão André foi uma pessoa, e é uma pessoa do bem. Porque ele fez coisa pro meu pai, ainda que eu não fiz. Né? Para dar banho no meu pai era difícil. Só o André. E então Deus deu o dom para ele de cuidar do meu pai. E eu cuidava da parte espiritual, da família, cuido até hoje também. Sim. Vocês todos hoje moram em Novo Hamburgo? Sim. Então ficaram mais próximos dele também quando ele veio para a catedral. E foi aqui. bom, nos últimos tempos dele, eu digo, agora meu pai voltou da onde ele iniciou a caminhada dele, na catedral, e agora eu acredito que vai ser a última missão dele na catedral. E foi mesmo, né? Sim. Encerrou a sua caminhada aqui na catedral. Para nós foi... Quando meu pai deu o último suspiro, eu dei glória a Deus. Não me desesperei, porque era o descanso do meu pai, né? Era o início de uma nova vida. Assim como ele fechou os olhos para nós,
Agora ele abre os olhos do coração para o próprio Cristo, né? No sagrado coração do Senhor, onde tantos anjos esperam essa nova terra, esse novo céu que Jesus Cristo nos promete, né? E como que foi, deve estar vivo ainda na sua memória, né? Como que foi o dia da sua ordenação, assim? Como que... Nossa, então, cara, aquele dia passou muito rápido. Nem eu não Ainda está assimilei o assimilando as que era coisas. aquele dia para mim. Foi um momento assim de chegar aonde eu me propus, a missão que eu me propus a fazer. Teve muito estudo, muita oração, muitas lágrimas, longe no seminário da família. Até me questionava muitas vezes: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? O que tu quer de mim? O que tu viu em mim? Será que eu sou digno de ser um diácono? Será que eu tenho essa sabedoria de ser digno de te servir, né? Eu me questionei muito, porque eu tinha que me questionar, porque depois da ordenação não tem mais volta. Sim. Então a gente tem que estar ciente da missão, né? Do compromisso que eu coloquei aos pés do Senhor aqui na catedral. Então tu viu as fotos, eu não consegui olhar eu não consigo olhar ainda porque eu me emociono, né? É muita emoção. Mas foi o dia que eu casei, eu entreguei o meu coração para minha esposa, para fazer ela feliz. E agora na minha ordenação eu entreguei o meu corpo, a minha alma e o meu espírito a Jesus. Servi ao Senhor. Dele aprendi e o segui. O meu lema da minha ordenação, e eu estou muito feliz. Mesmo que deu essa situação do pai falecer, mas eu creio que é o começo, meio e fim da nossa vida. E o pai cumpriu a missão dele 5 vezes, né? Sim. E para mim é felicidade. Como que foi E para ele quando ele recebe a notícia? Primeiro que o senhor entraria, né, para a escola de diáconos, iria se preparar, enfim. ele diz assim para mim um dia: eu achei que tu não ia até o fim. Eu digo: pai, tu não me conhece ainda com 63 anos ainda? Se eu disse a Deus que eu ia ser diácono, foi através de muita oração, muito questionamento. Quem diria eu questionando o Senhor, né? Eu tive a audácia de questionar ele. Daí ele disse assim para mim: eu tenho muito orgulho de ti, filho. Tu escolheu a melhor parte da tua vida, que é seguir a Deus, que nem eu. Eu também escolhi seguir Jesus. E tu também escolheu seguir Jesus. Então tu ouvi do teu pai assim: eu tenho muito orgulho de ti. Eu ainda era recíproco, eu dizia: pai, eu tenho muito orgulho de ti. E cada vez mais eu te amo. Até o último suspiro lá no hospital. Pai, eu te amo. Eu tenho muito orgulho de ti. Sempre. Meu pai é... Eu, não, eu fiz o meu... Eu dedico o meu diaconato a Deus, à igreja, meu pai e a minha família. Vem dando a... Sim. E para ele, a gente estava conversando antes, né, que parecia que ele estava realmente lutando para chegar a esse momento, né? Porque ele sempre foi um homem muito forte até um momento onde a saúde dele começou a... Embora ele sempre foi um homem muito alegre, né? A gente até brinca que a gente tinha que escrever uma carta para a Coca-Cola para ele ser o garoto Garoto. propaganda. Garoto propaganda. Dom João dizia: o homem, garoto Coca-Cola. Ele dizia para nós. Assim é... Meu pai,
as palavras dele sempre foram de sabedoria. O meu pai sempre falou com o coração. Porque a gente sabe que tem o sacerdote, ele estuda para fazer uma homilia em cima do que está escrito no livro da sabedoria, na Bíblia. A minha homilia, a do meu pai, era uma homilia que tinha não só... Como é que eu vou te explicar? Era baseado no que falava a Escritura. Mas sempre tinha algo a mais de se falar, porque a gente tem família. Então se torna mais fácil tu fazer uma homilia quando tu tem o conhecimento, tu tem a maturidade, tu tem um discernimento do que tu passou na tua vida, tu leva e passa para as outras, procura passar para as outras pessoas, sabe? Então até hoje assim voltando, né, quando a gente perdeu a nossa mãe, foi um momento assim que lá no meu íntimo eu saí pior do que quando eu entrei. Tudo que foi falado, entrou aqui e saiu aqui. Poucas coisas meu espírito absorveu, né? Uhum. Porque a gente achava que conhecia Jesus Cristo, que nada nos abalava. E nós fomos abalados. Então, assim, meu pai sempre tinha uma palavra de conforto para as pessoas que vinham conversar com ele. Família. Porque meu pai foi casado, meu pai teve 4 filhos, meu pai teve 5 netos, 2 bisnetos. Então, foi uma pessoa que a sua vida foi regada por tudo. Dificuldade, alegria, tristeza, momentos difíceis. Mas a gente sabe que um pai, uma mãe, eles têm algo que Jesus abastece eles, a fortaleza, né, de enfrentar as dificuldades, né? E não estou dizendo que o sacerdote, ele tem padres que são pai e são mãe para nós. Sim. O discernimento que eles têm. Mas meu pai era diferente, assim, a gente conversava, e aquilo é que nem nós aqui agora, a gente vai conversando, vai discernindo, vai entrando conversa no meio, a gente ia eu acalmava o meu pai nos momentos de dificuldade e ele me acalmava quando eu estava triste, que eu sabia que estava passando o momento dele. Que meu pai não estava preparado para parar de fazer o que ele fazia. Meu pai nunca parou. Sim. Meu pai trabalhou a vida toda. E no momento que o espírito era forte, mas o corpo era frágil, nem ele aceitou essa caída que ele deu nesse último ano, depois que ele pegou Covid. Sim. Foi muito difícil para o pai também, em não poder fazer o que ele fazia, não poder estar no altar, não poder rezar missa. Nossa, meu pai era... Sim, eu lembro, sempre no bom sentido, mas ele brigava para poder estar ali, para poder celebrar, para poder estar fazendo as coisas, né? Ele não gostava de... Ele se sentia inútil. Hoje eu estou inútil, filho. Eu estou numa cadeira, não consigo fazer mais nada. Eu estou numa cama de hospital. Eu digo, pai, tu cumpriu a tua missão. Tu não precisa mostrar nada para ninguém mais. A tua história não tem mais o que tu mostrar. Tu tá pronto, pai. Vive esses momentos que tu tem da melhor forma possível. Ele entrou num choque, né? Porque o espírito dele ainda era muito forte, mas o corpo ele não... O corpo enfraqueceu o corpo, e eu acredito que o espírito elevou mais ainda, para dar a força que ele precisava para estar na minha ordenação. Porque de manhã ele quase faleceu no dia da minha ordenação de manhã. É mesmo? Estava muito ruim. O Padre Marco teve que fazer umas rezas brabas de manhã. É tanta ansiedade que eu acho que ele ia infartar, faltou oxigênio e estava difícil. Mas Deus escreve, não tem
Quando é para ser, vai ser. E foi. 15 de novembro, uma data memorável para nós. A minha ordenação diaconal. E eu pude trazer essa alegria e dar essa alegria para o meu pai. Né? Eu acredito que ele foi para o mundo espiritual realizado. Até o último suspiro, assim, ele abria os olhinhos ainda e me olhava, aí tornava entrar, dormir de novo. Mas ele soube, ele sentiu todo esse clima que foi a minha ordenação, né? Toda a preparação. Padre Marco, Padre Lino, essas pessoas são anjos que Deus colocou na nossa vida. As cuidadoras do meu pai, a gente não vai pagar nunca elas. Porque elas são outros anjos que Deus leva os anjos, mas Ele coloca outros para ser o nosso amparo, para ser a nossa fortaleza, né? E a catedral acolheu meu pai, eu tenho que só agradecer. Dom João, Padre Miguel, Monsenhor Alnei, são pessoas que fizeram parte da nossa história e ajudaram a se concretizar esse sonho, né? Essa missão. Como que foi, assim, depois da sua ordenação, esses últimos dias também com o Padre Paulo, como que foi toda a questão também de uma preparação, né? Porque se percebia que ele estava se enfraquecendo. Eu comentei com o Padre Marco ainda, eu disse, Padre Marco, meu medo agora é o meu pai entregar e partir, né? Daí ele disse para mim, Adriano, teu pai tá pronto. Ele tá preparado. Claro, eu queria que ele ficasse mais um pouco para curtir a minha ordenação. Mas depois da ordenação ele caiu muito, né? Aí por fim, assim, os últimos Natal, antes do Natal, é só dormindo, não ia mais na mesa para almoçar, comia pouco. O corpo se entregou, não o espírito. Mas era dolorido vir ali todo dia para... Cada dia meu pai estava apagando a vela, todo dia um pouquinho. Até no Natal eu achei que ele não ia... Dia 25 eu achei que ele ia embora. Mas ele ficou ainda mais uma semana. Ele faleceu dia 31 de dezembro, às 2h50. Mesmo mês da minha mãe. Isso deve ter algum significado. Dezembro para vocês é um mês Foi cheio marcado de emoções, emoção. Né? Ficou novembro a minha ordenação. E dezembro agora os dois faleceram no mesmo mês. É destino. Acredito. Para marcar, né? Eu não vou me esquecer nunca dele. Independente da data. Sim. Eu acho que não tem dia que tu não sofre quando tu perde alguém. Só que marcou assim, dia 31 de dezembro, dia 9 de dezembro. Não esqueço nunca mais. Vou carregar pro resto da vida. Esses momentos com meu pai, com a minha mãe. Meu luto da minha mãe durou 20 anos. Foi difícil. Sim. E o pai, assim, eu já acho que eu tô mais fortalecido na fé e tô bem. Tô bem porque eu não posso ser egoísta. Eu não posso dizer que... Eu sempre pedia, Senhor, deixa meu pai mais um pouco com a gente, né? Mas nos últimos dias eu estava dizendo, Senhor, faça a tua vontade e não a nossa. Como é que era o Padre Paulo, assim, também, que a gente conhece um pouco dele, né? Claro, vocês conhecem muito mais, conheceram não somente o sacerdote, né? Mas A pessoa a do pessoa, padre, né? meu pai. E a gente percebe que existia uma grande alegria dele com as crianças, né? A gente sempre brinca, a gente vai na missa, uma coisa que é certo que a gente sabe que vai ter é oração pelas crianças. Santo Anjo. Ele estava sempre atento para ver se tinha criança na missa, vamos rezar pelas crianças. Né? Sempre. O pai sempre foi assim. Nossa, e graças a Deus esse mesmo jeito, quando eu faço celebração da palavra, eu já fazia como ministro da Eucaristia. Eu sempre rezo o Santo Anjo para as crianças, porque nós precisamos orar pelas crianças. O mundo hoje está difícil.
E meu pai sempre teve esse carinho com as crianças. Com todas as paróquias que meu pai passou, era pirulito no final da missa e ia orar o Santo Anjo. Sempre. Sempre aquele carinho com as crianças, né? Sempre estava rodeado. Isso é o diferencial do meu pai. Que ele teve família, teve criança. Então é diferente, que nem eu sou diácono, mas eu sempre estou enroscado com criança. Lá na igreja a mesma coisa. Sempre dando atenção. Até eu fico às vezes constrangido de vocês têm que abraçar o padre Gabriel, não eu. É o padre. E eles vêm abraçar, né? É que a gente dá atenção, dá carinho. E tem que ser assim. Tem que ter aquele afeto com as crianças. Isso eu tenho orgulho do meu pai. Meu pai, mesmo que com nós, ele não teve tempo que tinha que trabalhar. Mesma coisa com meus filhos. Ele trabalhava também. Mas depois que ele se ordenou, ele teve esse tempo para estar com as crianças. Em todas as missas, né? E sempre tem criança. Ele tinha um cuidado muito especial. Ele tem muito afilhado, meu pai também. Muitas crianças são... Ele é padrinho de batismo. Sim. Isso é bonito isso aí. Mais um legado que meu pai deixou, né? Você está de bem com a vida, né? Mesmo com as dificuldades dele. Ele nunca dizia para nós, mas meu pai sofreu. O pai sofreu pela minha mãe até nos últimos dias. Ele sempre falava da minha mãe. Sempre, 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 sempre. Sempre. Foi um homem abençoado. Olha ali. Casou meus irmãos, me deu minhas bodas de prata, 25 anos de casado. Batizou meus filhos, batizou meus netos. Então é uma família diferenciada, né? Para mim, é um prazer falar do meu pai, dessa missão, né? Do meu pai e minha. Sim. Porque quando é coisa ruim, isso vai para mídia assim, direto. Queira ou não queira, machuca. Agora, então, por que não falar de uma coisa que é inédita, né? Não é todo dia que um padre ordena o próprio filho. Pelo bispo, claro. Mas fez parte da minha ordenação. Isso é único. E as pessoas sem conhecer a história já... Julgaram e julga até. Eu julgo sempre, sempre. Sempre. Mas como teu pai é padre? Ele casou, teve mulher? Aí até que tu explica. E a nem todos se dão a oportunidade de ser explicado, né? De ser... Fica só com a manchete, O né? ser humano primeiro julga. É o julgamento. Uhum. As pessoas têm preguiça de ler. Por isso essa falta de informação, sei lá, o mundo está vivendo um período muito difícil, a humanidade. Falta amor. Sim. E como que hoje, né, desde ali faz um tempo, algo nesse âmbito de luto, de velório, enfim, o senhor acaba trabalhando bastante ali no Jardim da Memória, e isso é algo que acaba que o senhor convive bastante com isso, né? Então, como que o senhor percebe também essa relação com outras pessoas, né? Porque é aquilo que a gente diz, né? Se nós temos uma certeza na vida, é que um dia nós vamos. Mas embora nós saibamos disso, ninguém está preparado, né? A gente tenta, procura, mas é sempre um choque quando acontece, Sim. né? Então, meu querido, eu sempre dizia para mim mesmo, né? Como vai ser quando eu perder uma pessoa que seja do meu sangue, uma pessoa que faz parte da minha família? Eu me questionava, né? Eu tô 12 anos lá no Jardim da Memória. Mas também eu faço todo o Vale dos Sinos, faço para Krause, quase todas as funerárias, né, eles me chamam. Aí assim, quando eu cheguei lá no dia 31, lá no Jardim da Memória, me parei na frente da sala de cremação. Digo, meu Deus, meu Senhor. Quantas pessoas eu consolei aqui dentro dessa sala. E nessas capelas, tudo aqui. Sim.
E hoje eu vou ter que ser consolado. Como eu vou proceder, né? E ainda deu muitas pessoas lá no Jardim da Memória, encheu aquela sala lá. Só que a missa de corpo presente do pai ia ser lá na Piedade, em Hamburgo Velho. Só que aquilo lá estava cheio de pessoas. Eu digo, como é que eu vou chegar às 4 horas e dizer para as pessoas, se despede do meu pai que nós vamos fazer a missa lá na Piedade. Sim. Eles queriam ouvir alguma coisa, uma Claro. mensagem, né? E a gente sempre comentava aí o pai, o dia que tu vier a falecer, eu vou fazer a tua encomendação. Posso? Aí ele sempre dizia, tu pode, vai ter o bispo que vai fazer, aí teoricamente eu não posso. Sim. Porque quem faz é o bispo, não é eu. Tanto que o Donzeno que fez. E muito bonito que o Donzeno colocou. Muito bonito mesmo a encomendação. Só que lá no Jardim da Memória não tinha ninguém para fazer. Aí eu disse, eu vou fazer a encomendação como eu faço aqui, todo dia. E depois é feito lá na missa de corpo presente. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Sim. E tive o privilégio de encomendar o corpo do meu pai lá no Jardim da Memória. Eu achei que eu não teria capacidade. Eu pensei, puxa vida, eu vou estremecer, né? Sim. Mas Deus é maravilhoso e pude fazer a encomendação do pai. Aí foi domingo. Segunda não deu nenhum sepultamento, graças a Deus. Aí terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Todo dia. Aí eu dava aquele, sei lá, numa situação tão estranha, né? E me lembrava do meu pai no caixão também. Foi difícil. Mas Deus me capacitou e me fortaleceu e eu pude consolar de novo outras famílias. E queira ou não queira, eu me consolei também, porque eu disse para o pai que eu gostaria de fazer a encomendação dele e fiz. E para mim foi um momento muito especial. Mesmo com dor no coração, mas para mim foi um privilégio fazer uma oração pelo meu pai. Sim. E o que o senhor tem para nos dizer, assim, porque, como o senhor disse, né, já na morte da sua mãe, foi um baque muito grande e talvez pessoas que estão aqui hoje nos escutando, se não estão passando, talvez já passaram, ou podem vir, né, a passar. E esse momento tão doloroso e que, se não cuidado, se não bem feito, porque como a gente estava falando ali, né, aqueles que vão estão na glória, mas nós que ficamos aqui ficamos com a saudade, né? Não sabemos muitas vezes o que fazer e acabamos nos perdendo muitas vezes e até entrando em desespero, né? Deixando com que a nossa vida seja terminada também junto naquele nosso ente querido, né? E é muito difícil, a gente sabe quantos relatos de pessoas que realmente adoeceram, entraram em depressão e muitas vezes não conseguiram nem se reerguer, né? E o senhor também, com a sua experiência de vida, com a sua caminhada também dentro da igreja, o que o senhor teria a dizer para as famílias assim que talvez estão passando por isso agora, podem vir a passar, né? Sim. Olha, eu digo assim eu falo o que eu faço na minha casa. Porque se eu não faço, eu não posso aconselhar ninguém. Mas a vivência que eu tenho desses 16 anos encomendando pessoas, encomendando anjos para a eternidade, eu digo que primeiro para os pais, procurem segurar os seus filhos com as 2 mãos, para que eles não escorram no meio dos dedos de vocês. Façam o possível e o impossível para ter os seus filhos perto de vocês, junto de vocês. E isso só é possível se nós levamos os nossos filhos desde pequeno na igreja, eles terem aquela convivência naquele ambiente, um ambiente santo. Sim. Nós precisamos levar os nossos filhos para a igreja.
Filhos, amem os seus pais. Não tenham vergonha de dizer a eles que vocês amam. Eu amo meu pai, eu amo a minha mãe, eu amo meus filhos, eu amo meus netos. Porque a gente só dá valor quando eles não escutam mais. Daí não adianta tu dizer mais nada, pai, eu te amo. Não, até o último suspiro do meu pai, pai, eu te amo. Eu estou aqui contigo. E tu vai viver o resto da tua vida no meu coração. Não tenham vergonha de demonstrar o amor que vocês têm pelos filhos de vocês. E os jovens, não tenham vergonha de dizer o amor que vocês têm pelo pai de vocês e a mãe de vocês. Porque eles são únicos. Não existe dois pais e duas mães. É um. Assim como não é um Deus em três pessoas. Amem. Sejam amados. Não percam a essência do amor. Hoje a gente está perdendo os filhos pro celular. O celular é o maior assassino de família. E as pessoas não se dão conta que cada vez mais as pessoas estão se distanciando, não só em família, mas como sociedade também, né? Hoje tu vai qualquer lugar, as pessoas estão se conversando na mesma sala pelo celular. Não tem mais aquela intimidade de se conversar frente a frente com os filhos, com o pai, com a mãe. Cada vez mais distante. Os filhos estudando, trabalhando. Não tem mais aquele momento de oração. Ainda, graças a Deus, lá na minha casa, a gente consegue orar de meio-dia, de noite. Ainda tenho um filho comigo, eu e a Maria. E quando meus netos estão, a gente procura rezar todas as refeições. Hoje é eles que puxam a oração, não é mais eu. Porque a gente ensinou eles. Sim. Não, porque criança incomoda, não pode levar na igreja. Não. Ela tem que chorar, ela tem que falar, ela tem que gritar, ela tem que se acostumar com aquele ambiente para se tornar também íntimo de Jesus. Não e deixar para dobrar o joelho quando bater na nossa porta as dificuldades, né? E buscar Jesus, não achar que a gente sabe tudo e que não precisa de Deus. Deus tem que estar todos os dias na nossa vida. Isso eu digo como experiência própria. Eu passei muito trabalho, sofri muito. Mas no momento que eu entreguei a minha vida a Deus, as coisas ficaram mais fáceis. Tanto que eu estou vivenciando o meu luto hoje é bem diferente quando eu vivenciei o luto da minha mãe. É um luto mais maduro, é um luto de fé, de Deus. Sim. Né? É verdade que existem, claro, né? A gente se prepara, mas existem situações que são muito difíceis, né? Que nem, por exemplo, mães e pais que perdem os seus filhos, né? São lutos que são mais complicados, como, por exemplo, a própria questão da sua mãe, né? É um luto muito cedo, que não se espera, né? Então, é verdade que existem situações que vão ser mais difíceis, existem situações que Claro. são mais complicadas, né? Ontem eu fiz um sepultamento de um bebezinho de 1 ano e 2 meses. Imagina. Meu Senhor, o que eu vou dizer para essa família? Deus quis, mas Deus é amor. Aí eu procurei me inteirar como foi a vida desse bebê. E Deus ceifou um sofrimento. Porque o menino sofreu desde que nasceu até agora. Sempre em hospital. E não era o momento de dar explicação para a família por que acontecem as coisas, né? Sim. Mas assim que Deus é pai, e vocês são jovens, e Ele ainda vai encher a casa de vocês de criança. Era o terceiro filho. E Deus buscou ele pelo sofrimento, né? Só que essa maturidade, eu posso ter ela, mas é difícil. O pai não aceita. Sim, claro. O pai quer o filho do lado dele, mesmo sabendo que essa criança ia sofrer. Mas pai e mãe não querem saber disso. Eles querem os filhos. Mas é para tu ver o estágio
da minha maturidade hoje, eu posso dizer, há 35 anos atrás e hoje. Hoje Deus age no meu corpo 100%, é todo dia. Todo dia. Eu não paro de conversar nunca com Ele. Toda hora, todo minuto. Eu vim para cá rezando, vou embora agradecendo que eu vim para cá, que Ele me acompanhe na minha viagem. É todo dia. Sim. Para mim, foi a meta que eu estipulei para mim e para minha família. Que a gente não sofresse mais como a gente sofreu. E essa história do meu pai, ela dá para escrever um livro. É verdade. Dá para fazer um livro do Padre Miller. Café Paulo, do padeiro. Tempo de seminário ele fazia pão para os padres. Nas paróquias ele fazia pão. Avô, bisavô, amigo, conselheiro. Minha inspiração. E queira que eu seja digno de ser como meu pai for. Para poder continuar essa história do meu pai. Mas com dignidade, não manchando a memória do meu pai. Sim. Por isso que agora ficou muito maior ainda a minha responsabilidade pela história do meu pai. Sim. O legado que ele deixou para nós. E graças a Deus, Deus me deu essa fortaleza de continuar o legado do meu pai, né? Não sei até quando. Não sei se o meu neto um dia vai ser padre também. Mas a gente procura sempre mostrar os dois lados da vida, né? Tu ser leigo, tu ser pai de família e tu ser um sacerdote, tu ser um ministro, um diácono. Tu tem duas famílias. Eu tenho a minha família e tenho a minha comunidade agora. E queira ou não queira, eles olham para nós com um olhar diferenciado agora, né? Sim. É bem diferente. Agora tu tem que dar mais ainda o exemplo. Sim, claro. E algo que, como o senhor disse no início também, que aproxima, né? As pessoas também conseguem ver uma semelhança e, poxa, ele passa também por sofrimento, ele passa por dificuldades, então a palavra de Deus ela fica mais acessível, né? Porque nós enxergamos homens como nós que vivem, né? Então, e a igreja é belíssima nisso, né? Através do exemplo dos santos, enfim, das lideranças, das pessoas que nós temos à frente, nós conseguimos enxergar, e a igreja ela nunca teve a preocupação de esconder as falhas, né? Porque é aí que, como vai dizer a palavra de Deus, quando nós somos fracos, é aí que o Senhor se mostra forte em nós, né? E nós percebemos que apesar de todas as dificuldades, apesar de todas as batalhas, todas as tribulações, aquelas pessoas conseguiram servir a Deus, né? As pessoas olharam para mim assim, tu tá chorando pelo teu pai. Eu digo, mas eu sou de carne e osso. Porque eu tô todo dia aqui consolando. Eu também preciso ser consolado. Sim. E graças a Deus a gente tem uma mãe. A mãe Maria. A mãe de Jesus. A esposa de Deus. E a filha do Pai Eterno. Ela é minha intercessora, Nossa Senhora das Graças. E rezo muito, muito, muito com ela. E terço, isso aqui é a minha arma que eu tenho. É o terço. E a minha escadinha que eu uso para subir para o céu. Tá aqui, ó. Degrau por degrau. Só que é difícil. Hoje o mundo faz de tudo para te afastar da igreja, te afastar de Deus. É difícil ser cristão. Sim. E se tu deixar o mundo levar, tu vê que a porta do céu ela é estreita. E a porta que tu acha que te leva para a felicidade é bem maior. Mas a gente sabe que é uma felicidade momentânea. A verdadeira felicidade é Deus, né? Só que a gente custa aprender, a gente custa amadurecer. Aí para cair, para aprender, a gente tem que cair. E o sofrimento faz com que nós crescemos como pessoa na fé.
O sofrimento faz parte da nossa vida, Sim. né? Não é só uma bonança. Não, para tu crescer como pessoa espiritual, tu tem que sofrer. Jesus sofreu por nós na cruz. E o sofrimento dele foi muito maior do que o nosso. Não tem nem como descrever, né? Diácono, eu quero agradecer ao senhor pela disponibilidade. Sei que é algo muito recente ainda, né? Que é difícil de falar ainda, não porque é ruim no sentido de que, como a gente falava, não é que tem vergonha, não, nada disso, né? Não. Mas é algo difícil porque é assimilar tudo, porque como o senhor disse, embora o senhor esteja a serviço do altar, embora o senhor esteja consolando muitas pessoas, existe um homem, existe uma história que precisa também ser consolada, que precisa também ser Um filho, abraçada, né? eu não sou um super-homem. A gente é de carne e osso. Mas eu tô bem, Amém. graças a Deus. Isso aí é a minha escolha. Servir ao Senhor. E Ele me dá fortaleza. Claro, eu tenho meus momentos que eu choro ainda. Mas é o meu momento, eu lá no meu quarto de noite, faço as minhas orações. Não é aquele desespero. É um sofrimento consciente. Não sei se existe isso, mas eu não posso esperar algo diferente assim. Meu pai não merecia sofrer. Meu pai não podia mais ficar aqui. E Deus fez o certo. Levou na hora certa. Amém. Então agradecer a Amém. sua disponibilidade e pedir que o senhor possa também nesse momento nos abençoar, Eu que né? agradeço essa oportunidade, né? A confiança de vocês em mim. A gente sabe que a gente é pecador também, né? Mas procuro levar uma vida em busca da minha santidade, mesmo que santo é só Deus. Mas se cada um fizer a sua parte, o mundo vai ser melhor. O mundo seria melhor, né? E admiro o trabalho de vocês. Eu sempre digo nossos jovens, por isso que eu admiro o Padre Gabriel do CLJ, né? Ele é o coordenador do CLJ, né? O Padre Marco é um homem de Deus também que tanto apoio ele ia dar para vocês, né? E a gente sabe que hoje o mundo eles querem destruir os jovens. Então é uma glória de Deus ter como pessoas como vocês dando continuidade à missão de Jesus, né? Vocês também são apóstolos. Vocês também são ministros de Deus. Vocês, da forma de vocês, e eu tenho a minha forma também de evangelizar, né? Levar um pouco de conforto para as famílias. E Deus me deu o dom de consolar. Então eu procuro fazer o melhor. Para Deus tem que ser o melhor. Né? Vamos abençoar nós todos aqui, que Deus possa nos fortalecer, trazendo sempre a vida e saúde que nós precisamos. Fé em Deus. Eu tenho certeza que, assim como nós damos o melhor para nós, para Ele, Ele faz o melhor para nós. Né? Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está, Ele no, meio está de no nós. meio de nós. Que desça sobre todos nós, todas as pessoas que estão participando nesta tarde de glória. Que o amor de Deus e a ternura de Maria desça sobre todos nós, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. 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 Mais uma vez agradecer a sua disponibilidade, dizer para você, né, que talvez está passando por esse momento, essa dificuldade, o que nos ampara, o que nos sustenta é realmente a esperança da vida eterna, e não é um tchau, mas é um até breve, um até logo. E Jesus, ele venceu a morte, né, para nos dar vida, vida eterna, vida em abundância. Então que isso possa ser aquilo que motiva realmente o teu coração. Não esqueça, você é o embaixador do reino, você é responsável por espalhar essa cultura que nos motiva, essa cultura que nos ampara, que nos sustenta, até mesmo nessas dificuldades. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e eu te vejo na próxima semana.